Olá pessoal do NutriTime, a gente acabou de sair da palestra Novos Paradigmas na UTI e eu vou trazer um pouco da panorama para vocês de que foram as aulas. Foram muitas aulas, muita informação, então tem que dar uma resumida. A gente teve uma aula sobre a vitamina D, que mostrou que ainda existe controvérsias, não se sabe se é bom suplementar ou não, o professor João Yunei. A gente teve uma palestra do professor Sérgio Loss, de quando nutrir o paciente ou não, nessas condições de paciente crítico. Então ele explorou alguns aspectos, falando no paciente grave, a gente tem que saber analisar qual é o efeito da gravidade, em que momento o paciente está na doença crítica. Aí a gente pode usar ferramentas, por exemplo, como o Nutric, e se esse paciente está numa mínima condição estável, a gente tentar alimentar e aí também usar as diretrizes para fazer um início que existe, porém ele é um início lento e vai aumentando progressivamente de acordo com a melhora do paciente. Depois nós tivemos uma aula do professor Meta sobre micronutrientes. Ele é da pediatria, então ele tentou explorar um pouco mais esses aspectos da suplementação de micronutrientes em pediatria. Também falou um pouco de adulto e trouxe resultados interessantes sobre a vitamina C. A última aula do professor Remy Maia sobre a microbiota. O professor Remy Maia ele vem muito aqui no Brasil, já em congressos já desde muito tempo. A gente também conhece ele da ESPEN e ele trouxe aspectos interessantes sobre a microbiota. Primeiro ele falando que o paciente crítico ele tem essa condição especial de aumento de translocação bacteriana, também uso de antibiótico-terapia por um longo período e antibióticos de alto espectro. Então, existe a desbiose nesse paciente, ela se instala, né? E para a gente tentar trabalhar a desbiose do paciente crítico, a gente tem que ir com calma, a gente tem que pensar, primeiro, que probióticos não são só uma coisa só, né? Probiótico é um grupo heterogêneo, nós temos misturas de cepas, então seria mais interessante a gente trabalhar com uma cepa, e de cada vez ir tentando observar, não usar o Saccharomyces dentro da UTI, e aí a partir disso, o paciente estável hemodinamicamente, você trabalhar também pré-bióticos junto, né, para você tentar trazer aí também as bactérias e a alimentação das bactérias, e aí você conseguir tentando fazer um plano terapêutico para esse paciente, observando, claro, os sinais de melhora e de piora. Também ele falou sobre a questão do estudo da composição fecal em relação à microbiota dos pacientes críticos, que eles são diferentes, por exemplo, de um paciente saudável. Então, existem estudos ainda, existe uma meta-análise sobre a utilização de probióticos, mas ainda existem muitas lacunas, né? Cada cepa produz um efeito e pode também ter interação entre cepas. Então, a gente ainda tem muita coisa para saber em relação a essas controvérsias que foram trazidas, mas foi muito legal a aula, porque foi uma aula densa, com muitas informações, e cada professor trazendo novos insights sobre o conteúdo. Valeu, pessoal!